Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma experiência para tentar otimizar o ensino remoto nas aulas de matemática. Essa experiência, esse vídeo, vai estar disponível para a Escola Isaac de Alcântara Costa no 8º ano com a disciplina de matemática. A intenção é que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 10/5/2021. É uma aula que acontece das 13 horas às 14h30. E nada impede dele ser utilizado e visto outras vezes por essa turma ou por qualquer aluno que porventura venha a poder utilizar esse material para compreender melhor os conceitos matemáticos. Nesse dia de hoje, nós temos na nossa agenda a seguinte situação: nós iremos fazer a correção do exercício anterior. O exercício anterior foi passado utilizando o grupo de WhatsApp e os mecanismos que dispomos para dar continuidade nessas aulas remotas. O exercício do dia 6/5, que é o exercício anterior, tratava a respeito do conteúdo de reflexão. Além disso, iremos buscar conversar um pouco a respeito da OBMEP 2021. Iremos falar do novo conteúdo, que é o conteúdo de possibilidades, e ainda haverá um exercício de fixação. Até então, víamos trabalhando esses conteúdos utilizando o grupo de WhatsApp que a sala dispõe, que a escola organizou. Também foi feito experiências utilizando o Google Meet e principalmente com o apoio de vídeos do YouTube de professores que já disponham esses vídeos. Com relação ao Google Meet, a gente, como já coloquei aqui para os alunos várias vezes, estava tendo a dificuldade seguinte: é, conseguimos realizar uma boa interação entre nós de maneira síncrona, ao vivo, mas aí tínhamos dificuldade com relação aos alunos que não tinham aquele acesso de forma imediata e precisavam ver depois, ou porque a internet não estava bacana, ou então porque esse aluno não conseguia assistir a aula ao vivo. E por conta disso, estamos realizando essa experiência com esse modelo que pode ser que funcione e fique vigorando da agora para frente, e pode ser também que a gente vá observando e fazendo as adaptações necessárias. Dando continuidade, hoje a gente vai iniciar observando a correção desse exercício, que é o exercício que trata a respeito do conteúdo de reflexão. Lembrando a vocês, a reflexão é uma das partes lá de transformações geométricas. Já analisamos a parte de rotação e translação e vamos fechar fazendo a correção desse exercício que trata a respeito de reflexão. Esse é o exercício, como vocês têm no livro de vocês. É, caso tenha alguém de fora aqui vendo esse vídeo, o livro que a gente utiliza é o livro Compreensão e Prática da Editora Moderna, e esse conteúdo está lá no conteúdo de reflexão. Esse exercício, tal qual vocês receberam e tem aí no livro de vocês para fazer o acompanhamento, e esse daqui é a nossa correção. Vejam bem, vamos observar com calma. Na primeira questão, é pedido o seguinte: em uma malha quadriculada, copie a figura abaixo, depois obtenha o ponto A', B', C', simétrico aos pontos A, B e C, em relação à reta R. Vejam bem, nós temos nessa figura que está aí colocada uma reta R e esses pontos A, B e C já dispostos. E aí ele pede que você crie, que você localize nessa malha quadriculada esses esses pontos que são simétricos a esses pontos aí que já existem.
E aí a gente observando aqui no nosso gabarito, essa primeira questão, ela traz para a gente, no centro, a reta R, que já existe, ela traz o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para localizar esses pontos que são simétricos, você precisaria observar nessa reta aonde o ponto está, e aí depois você iria criar na mesma distância, com a mesma angulação, esse ponto. A linha, no caso a linha e B' aí estão abaixo, e no caso o ponto C' que está acima, correspondendo assim essa figurinha aí, representando para a gente o gabarito dessa questão, dessa primeira questão. Muito semelhante à primeira questão, é pedido na segunda questão que, utilizando-se de um compasso, você copie os círculos abaixo e depois construa o simétrico de cada círculo com relação à reta R. Como eu disse, muito semelhante à questão anterior. Só que nesse caso você não vai mais estar tratando somente de pontos, você vai estar tratando de figuras, que nesse caso aí da segunda questão é o círculo. Observem que no gabarito, assim como na primeira questão, a segunda questão se aproxima e ela traz para a gente o círculo C1 e o círculo C e o círculo C1 abaixo, e embaixo ele traz o círculo C' e o círculo C1'. E observem que eles mantêm a mesma distância, porque o ponto de referência para a gente é essa reta R. Essa reta R é que serve de ponto de referência para eu colocar esses círculos à mesma distância dela e respeitando a angulação. Já no caso dessa terceira questão, ela traz também uma figura, mas uma figura agora que é composta de vários pontos e esses pontos são ligados. Novamente, ela pede que construa uma figura simétrica, levando em consideração essa reta R. E aí a gente observa o gabarito e ele traz o seguinte. Aí uma dica, um detalhe talvez que ajude vocês. Quando você tiver uma figura, como está desenhada aí, essa figura é composta de vários pontos. Então, o melhor seria, na casa da malha quadriculada, quando você tivesse o desenho dessa figura, na parte inferior, que aí no caso o nosso desenho simétrico está na parte de baixo, você determina os pontos, o ponto A', B', C', D' e E', respeitando sempre essa distância. Everton, como é que eu vou observar essa distância? Por exemplo, no caso da figura de cima, se você observar, o ponto A ele está exatamente a 2 quadradinhos de distância. E lá embaixo você vai manter essa regra, você vai manter essa distância e você coloca esse ponto a 2 quadradinhos de distância. Só que agora você vai estar observando na parte de baixo. Da mesma maneira, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Depois que você completar essa simetria de pontos, aí você fecha a sua figura e a gente obtém uma figura do mesmo modo, que nesse caso aí está espelhada, respeitando o nosso conteúdo, que é o conteúdo de reflexão. Ela está refletida, tal qual está, porém do outro lado. Observando agora a carta questão, muito semelhante também, ela pede que você desenhe o simétrico dessa figura aí, porém agora não estamos mais tratando de uma reta, estamos tratando de um ponto. Precisamos observar que a simetria vai partir do ponto O. Ah, Everton, mas na reta era fácil, eu olhava a reta inteira e jogava a mesma distância para o outro lado. Como é que eu faço com relação a um ponto? Da mesma maneira, você observa o ponto, observa as distâncias que estão, os pontos que compõem essa figura desse ponto de referência, que é o ponto O, e você vai jogar esses pontos a essa mesma distância, criando uma figura semelhante. Vamos observar o que foi que aconteceu aqui. Olha lá, o O é o ponto central, e a nossa figura aí está à esquerda. Estando ela à esquerda, por exemplo, no caso do ponto A, no ponto A, eu vou observar a distância entre os quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos de distância. Eu vou manter o alinhamento, o ângulo,
E aí, a partir do momento que eu mantenho esse ângulo, eu vou jogar lá para cima o meu ponto A'. E da mesma forma que eu faço com todos os outros pontos, quando eu fizer com todos os outros pontos, eu ligo eles novamente e vocês vão observar que a figura novamente se espelha. Nesse caso específico, ela se espelha levando em consideração o ponto central, que é o ponto O. Feito isso, pessoal, eu sei que talvez aqui nesse momento, no vídeo, você tenha alguma dúvida. Faz o seguinte, anota a tua dúvida. Quando concluir todo esse vídeo, que a gente retornar para o grupo do WhatsApp, aí você relata a tua dúvida e a gente tenta esclarecer. Everton, por que dessa forma? Porque se você parar agora, pode ser que nem todo mundo pare para tirar alguma dúvida. Então a gente vai dar sequência aqui no vídeo. No final vocês trazem alguma dúvida. Deixa anotadozinho aí de lado para a gente tentar esclarecer no final. E, inclusive eu vou ter essas figuras aqui dispostas para a gente utilizar caso seja necessário. Passada essa parte da correção, a nossa agenda sugere que a gente converse um pouquinho a respeito da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é a OBMEP. Nós já fizemos esse ano a Olimpíada Canguru de Matemática, e aí essa é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é uma Olimpíada que a gente também faz comumente todos os anos aqui no ensino fundamental, anos finais, do 6º até o 9º ano. E, aliás, ela vai até o 3º ano do ensino médio. No ano passado, as escolas se inscreveram para a 16ª Olimpíada, a 16ª OBMEP. Porém, por conta da pandemia, essa Olimpíada acabou não sendo realizada o ano passado. Tanto é que as inscrições permaneceram no sistema e esse ano, quando o pessoal entrou em contato novamente com as escolas, as inscrições que haviam sido feitas o ano passado, até alguns dados serviram. Foi preciso mesmo só fazer atualização com relação ao número de alunos e tal, porque houve uma progressão de série. Então, esse ano, essa Olimpíada ela vai acontecer. A nossa escola está inscrita, todos vocês estão inscritos, inclusive todos os alunos do 6º até o 9º ano. É uma Olimpíada que é dividida em dois níveis para nós aqui. A gente vai ter o nível 1, que é 6º e 7º, e o nível 2, que é 8º e 9º. Ah, Everton, o 8º faz as mesmas questões do 9º? Sim, a prova da primeira fase e também da segunda fase são as mesmas questões. Mas não se assustem, isso não deixa de maneira nenhuma vocês em prejuízo com relação ao pessoal do 9º. Ela é uma prova que ela vai cobrar só os conteúdos que vocês já tiveram. E, principalmente, ela vai observar a parte de interpretação, se você consegue desenvolver questões. A primeira fase, ela acontece com todo mundo. Todos os alunos do 6º ao 9º ano vão realizar essa primeira fase de forma objetiva. É uma prova objetiva de 20 questões e que, inclusive, eu acredito que vocês que estão no 8º fizeram essa prova no 6º ano. Ela é uma prova que vai cobrar de vocês essas 20 questões e aí vão ser classificados para a segunda fase os alunos que tirarem as melhores notas nessa primeira fase. Então, é importante que você observe, é importante que nós aqui no nosso ambiente de estudo nos preparemos para quando a prova vier, a gente tenha condição de competir entre a gente, porque na segunda fase, aí vocês vão competir a nível nacional. A competição já passa a ser um nível nacional e você já está concorrendo a medalhas, a premiação, a menção honrosa, a viagens, a bolsas de estudo e tudo mais. Durante as nossas aulas, nós estaremos a partir de agora, que a prova vai ser no final de junho, mas a partir de agora nós estaremos observando questões, analisando vídeos, fazendo simulado e de acordo com a nossa rotina, de vez em quando vai aparecer uma questão, duas, às vezes uma aula inteira só para a gente conversar a respeito de OBMEP. Por conta disso, precisamos nos preparar e quem sabe se não é daqui da nossa sala que vai sair um medalhista, uma pessoa que vai
receber todas as menções honrosas, as medalhas, de repente ir lá para o Rio de Janeiro para receber a medalha de ouro e toda essa premiação. Então, precisamos nos empenhar para que isso seja possível. Só será possível se estivermos preparados. Pessoal, agora a gente vai observar o conteúdo propriamente dito da aula de hoje. Não que isso que a gente esteja vendo não seja conteúdo, mas a gente fez a correção do exercício, a gente conversou sobre a UBMAP e agora a gente vai ver o conteúdo proposto para hoje. Que conteúdo é esse, Everton? Esse conteúdo é o conteúdo de possibilidades. No livro de vocês, e aí lembrando, se alguém tiver aqui que não seja da sala, é o livro Compreensão e Prática da editora Moderna, do 8º ano. No livro de vocês, esse conteúdo de possibilidades vai estar disposto a partir da página 114. Você pode fazer essa observação que eu vou observar a partir dessa imagem aqui que eu estou colocando para vocês, mas você também pode abrir aí o seu livro na página 114 e ir acompanhando de acordo com o que a gente vai comentando a respeito desse assunto. Esse conteúdo chamado possibilidades, a gente meio que já está vendo ele, inclusive foi a nossa primeira experiência quando eu cheguei aqui para vocês, que vocês estavam trabalhando umas questões e a gente já trabalhava com essa ideia de espaço amostral e coisa e tal. A gente já viu que situações em que a gente conhece o resultado possível, mas não pode assegurar o resultado final. E essas situações são chamadas de experimentos aleatórios. E existem experimentos aleatórios no cotidiano geral. Sempre vai ter uma situação em que a gente pode aplicar essa ideia de experimento aleatório. Todas as possibilidades, todos os resultados possíveis em um experimento aleatório compõem aquilo que a gente chama de espaço amostral desta experiência. E aí a gente vai observar isso aqui e da maneira que o livro propõe a partir de algumas situações. A nossa primeira situação é a seguinte. Jefferson tem bolas com os números 1, 3, 5, 7 e 9 em uma caixa verde. Vejam bem, ele tem uma caixinha verde e ele está com essas bolas aí que tem esses números ímpares. E bolas com os números 2, 4, 6 e 8 em uma caixa rosa. Vejam bem, as bolinhas ímpares estão em uma caixa verde e as bolinhas pares estão em uma caixa rosa. O zero não aparece. Caso ele sorteie uma bolinha de cada caixa, quais são as possibilidades diferentes de sorteio? E aí, para a gente resolver essa pergunta, nós vamos organizar esse espaço amostral através de um quadro. Esse quadro aqui que está colocado aí no livro de vocês. A gente tem na parte superior as bolas numeradas da caixa verde, que é a bolinha número 1, a bolinha número 3, a bolinha número 5, número 7 e número 9. Nesse caso aqui, eu tenho 5 bolinhas diferentes dentro dessa caixa. Já aqui na coluna, eu tenho as bolas numeradas da caixa roxa. E aí eu tenho 2, 4, 6 e 8. Nesse caso, eu só tenho 4 possibilidades. Vejam só, uma caixinha eu tenho 5, na outra eu tenho 4. Quando eu coloco aqui o meu espaço amostral, e eu faço o cruzamento entre as linhas e as colunas, eu encontro as possibilidades. Aquilo que pode acontecer quando eu tiro uma bolinha dessa caixa. E aí o autor continua dizendo o seguinte: observe que Jefferson tem a possibilidade de sortear uma bola de cada caixa. Ou seja, o espaço amostral é composto de quantos elementos? Quantas combinações existem aqui? São 20 elementos diferentes. Essa é a situação 1. Agora nós iremos analisar a situação 2. A situação 2 diz o seguinte: Antônio, que mora em Salvador, vai fazer uma viagem de negócios e terá que passar
primeiro em Aracaju, depois em Maceió e, por fim, em Recife. Como ele vai viajar de carro, pesquisou na internet os caminhos que poderia percorrer e observou que, de Salvador a Aracaju, poderia escolher 3 caminhos diferentes. De Aracaju a Maceió, teria 3 opções de caminhos diferentes. Já de Maceió até o Recife, ele só teria 2 opções diferentes. Pessoal, do lado direito aí tem um mapazinho do Nordeste só para fazer a ilustração de onde estão essas cidades. E aí, na sequência, o livro traz para a gente esse esquema que foi desenhado, que é um esquema que demonstra como é que ele vai fazer essa viagem. E aí vocês observam que tem essas setinhas e você pode tomar caminhos diferentes para chegar até o final do percurso. Nesse caso, o Antônio tem várias opções. Aí é disposta aí as opções que ele tem para realizar essa viagem e, no total, ele tem 18 possibilidades de trajetória para sua viagem de negócio. Mas não são só 3 cidades? Mas se na primeira ele pega a rota A, na segunda ele pega a rota D, na terceira ele pega a rota G, essa é uma possibilidade. E aí ele vai alterando e intercalando essas possibilidades para a gente chegar e analisar até que ponto ele pode ir variando essa situação. E ele varia chegando à situação de ter 18 possibilidades diferentes de trajetória. E aí nós chegamos na situação 3, que inclusive é uma situação que é bem comum, a gente até já comentou, como eu falei naquele primeiro momento, a respeito dessas possibilidades de roupa. E aí diz o seguinte: um time de futebol fará um novo uniforme. Para isso, tem como opções as 4 camisas representadas abaixo, 3 cores de calção e 2 cores de meião. Quantas possibilidades de compor esse uniforme? Aí nós temos o esquema aí que demonstra para a gente essas situações, começando pela camisa, passando pelo calção e chegando no meião. E aí quando você conta todas essas possibilidades, e aí dá um trabalho danado para fazer essa conta, você vai chegar em 24 possibilidades diferentes de compor esse uniforme. Essas foram as 3 situações que o livro traz para a gente, para nós observarmos essa questão desse conteúdo chamado de possibilidades. Mas aí, vocês podem estar imaginando agora que isso é um pouco complicado. Você toda vida tem que desenhar esquema, tem que desenhar quadro, tem que desenhar esses gráficos para poder você chegar a essa contagem. Mas, na verdade, existe um princípio chamado princípio multiplicativo que facilita esse processo, que pode tornar esse processo mais simples. Como, Everton? Vamos voltar de novo para a situação 1 e tentar entender ela a partir do princípio multiplicativo. A gente tinha que o Jefferson tinha 5 possibilidades de sortear uma bola na caixa verde. Eu falei isso bem anteriormente. E 4 possibilidades de sortear uma na caixa roxa. Então, vejam só, aqui está demonstrado no esquema que ele tem 5 possibilidades na caixa verde e mais 4 possibilidades na caixa roxa. É só multiplicar. 4 vezes 5, a gente chega em 20 possibilidades. E o cálculo foi realizado com base no princípio multiplicativo. E aí o princípio multiplicativo traz para a gente aqui esse seguinte conceito. Ele diz: considere que um acontecimento ocorra em 2 etapas, a etapa A e a etapa B. Se A ocorrer de M maneiras e se em cada uma delas B poder ocorrer de N maneiras, o número de maneiras que pode ocorrer poderá ser representado com M vezes N. Como assim, Everton? É simples. Se eu tenho 2 possibilidades e elas podem variar e elas podem flutuar na quantidade, tanto na primeira quanto na segunda, eu só faço essa multiplicação e obtenho esse resultado. Para a situação 2 funciona da mesma forma. Lembra que ele tinha 3 possibilidades de viagem de uma cidade para outra, depois 3 possibilidades de viagem da outra cidade e mais 2 na seguinte.
3 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 18. E a gente chega no mesmo resultado que a gente precisou fazer todo aquele esquema e copiar aquele monte de possibilidades. Na situação 3, da mesma forma. Eu tenho 4 possibilidades de camisa, 3 possibilidades de short, 2 possibilidades de meião. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E aí a gente chega no resultado. Pessoal, essa explicação, esse material aqui em vídeo é isso. Agora a gente vai retornar para o grupo do WhatsApp lá da sala e aí eu vou passar a questão do exercício de fixação e a gente vai tirar as dúvidas lá. Nos encontramos lá.